Oi, eu sou Gabriel Aron. Eu sou o Ivo Lambert. Sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio do Papo Stage Door. Atire a primeira pedra quem nunca se arrepiou com o overture de algum musical. Seja ao vivo ou virtualmente, os musicais têm o poder de mudar nossas vidas. E é sobre isso que vamos falar no episódio de hoje. Trazendo as nossas experiências pessoais e também histórias que vocês compartilharam com a gente está aqui para conversar um pouco e tentar entender como que o musical consegue mudar completamente a vida de uma pessoa. Seja servindo de válvula de escape, naqueles momentos cheios de problemas do cotidiano, né? Seja aquele quentinho no peito que dá depois de um dia completamente caótico, ou até mesmo para deixar a gente na nossa bolha, né? Naquela vibe dentro do nosso mundinho. Limpando a casa ou no ônibus /metrô lotado voltando dos afazeres, os musicais nos acompanham diariamente, não é mesmo? Mas nada disso aconteceria se não fosse por aquele dia que você assistiu a um vídeo no YouTube ou pisou pela primeira vez em um teatro. Hoje vamos relembrar esses musicais que mudaram a sua e as nossas vidas. Eu confesso que eu já me perguntei várias e várias vezes o que eu ia estar fazendo ou aonde eu ia estar hoje se eu não tivesse assistido aquele vídeo de abertura do musical Família Addams lá em 2013 no canal ArtView. São quase 11 anos praticamente que eu descobri todo esse universo de canto, de dança e sapateada e luz, brilho e efeitos pirotécnicos e luzes estroboscópicas. Ai, que saudade do Renault. E que, sem dúvida, mudaram completamente a minha vida e me trouxeram até aqui para falar com vocês de musical, para trocar uma ideia, enfim. Mas eu falo melhor disso daqui a pouco. Pera aí, aguenta um tiquinho. Por mais que às vezes a gente tenha aqueles momentos de distância dos musicais que são extremamente necessários para que não fique algo enjoativo, eles sempre acabam voltando para você uma hora ou outra se você realmente é fã. Não tem como escapar disso. O teatro musical vira algo vivo dentro de nós. E por mais que você se sinta sozinho nesse fandom, sinta que não tem amigos para compartilhar essa alegria toda que as canções te trazem, saiba que você não está sozinho nessa. Existem milhares de outras pessoas no Brasil e milhões no mundo por aí que também amam isso e que gostam desse quentinho no coração depois de ouvir For Good, de Wicked. Uma das melhores sensações disparado, assim, para todo e qualquer fã de teatro musical, sem sombra de dúvidas, é poder, ir ao teatro, propriamente dito, entrar no foyer, sentar na sala de espetáculo, ficar esperando apreensivo começar o show, seja o estouro de um lustre, seja uma orquestra no seu mais alto nível, com um dragão no teto balançando para lá e para cá. Enfim, a gente fica lá receoso, com medo e com vontade de assistir o que vai acontecer e não sabe o que vai vir pela frente. Ou muitas vezes você já foi 30 vezes assistir o musical e você tá com essa mesma sensação, né? Entrar no foyer, que parece algo extremamente mágico, não sei pra vocês, mas pra mim, a primeira vez que eu pisei dentro de um teatro pra assistir um musical mesmo, foi até recentemente, né? Foi no Teatro Renault em 2019, ali na reta final do Fantasma, inclusive saudade, pelo amor de Deus, alguém traz Fantasma, gente. A sensação, ela foi, eu não sei, ela é indescritível, eu não consigo, sinceramente, eu não consigo falar, descrever tudo o que eu senti, porque olhar aquela arquitetura, olhar a decoração, sentir aquele cheiro de pipoca, é um misto de emoção e desespero, mas no fim das contas é muito bom, é muito gostoso, né? É algo único. A gente poderia passar horas aqui falando sobre essas sensações malucas e indescritíveis, mas temos outros temas para abordar nesse episódio, calma aí. Como, por exemplo,
o único, o inesquecível, o poderoso primeiro musical que você assistiu. Nós colocamos uma caixinha lá nos nossos stories. Inclusive, se você não acompanha a gente no Instagram, já segue lá, @papo de stage door, bem tranquilo. É por lá que a gente coloca caixinha de pergunta, enquete, caixinha para vocês mandarem perguntas para quando a gente tiver entrevistados. Inclusive, mais para frente assim do podcast, em outros episódios, a gente vai abrir novas caixinhas lá para vocês interagirem com a gente. Mas é isso. Vai lá no Instagram, segue a gente, troca uma ideia. A gente tá todo dia por lá para conversar com vocês. Bom, voltando aqui, feito este pequeno parênteses, lá na caixinha que a gente colocou no Instagram, a gente pediu justamente para vocês enviarem pra gente qual foi o primeiro musical que vocês assistiram. E eu confesso que eu fiquei impressionado, porque naturalmente tivemos aqueles nomes já esperados, mas tem bastante coisa interessante ali. Olhando as respostas da caixinha, a gente consegue perceber que tem musicais que tem esse pozinho mágico, esse poder de conquistar todo mundo que assiste. É o caso de O Rei Leão, Wicked barra queridinho dos brasileiros, e A Família Addams. Mas só o Miserável não faz uma revolução, me desculpem por essa referência. Tivemos outros nomes também. Gente, desculpa, quem quis botar essa piada no texto foi o Ivo, tá? Eu não tenho nada a ver com isso. Ai, eu me arrependo tanto. Bom, vamos seguir. A Bela Fera, Ranch, Escola do Rock, Os Saltimbancos, Brilha La Luna, Anastácia e, por incrível que pareça, não foi o Ivo que falou Anastácia. Será que não foi? Não foi, não foi. Fame, Despertar da Primavera e Grease. Esses foram alguns dos nomes que vocês mandaram pra gente lá na caixinha. Mas assim, eu vou tomar liberdade muito rapidinho de puxar a sardinha pro meu lado, porque eu não posso perder, né? Ana Lu Greco e Lucas Amorim. Eu vou falar assim. Ana Lu Greco e Lucas Amorim, que disseram Fantasma da Ópera lá na caixinha. Saibam que vocês já moram no meu coração. Vocês não estão me vendo, mas eu tô fazendo o coraçãozinho com a mão. Enfim, sintam-se amados. E eu vou levantar a bandeira pro Fantasma da Ópera, sim. Até o meu último dia de vida, sim. E é isso, tá bom? Obrigado. Olha só, gostaria de dizer que eu não estou de acordo com essa parte do script. E pessoa que mandou a Anastácia, também amo você, ok? Me chame na DM, vamos ser amigos. Mas, esses musicais foram o que alguns de vocês nos enviaram falando que assistiram pela primeira vez. Porém, acho que vocês vão concordar que o primeiro, não necessariamente, é o mais marcante da vida de vocês. Às vezes o primeiro musical é o musical da Peppa. Pedimos para alguns seguidores nos mandarem um áudio contando qual é o musical que marcou a vida deles. E agora vamos ouvir o áudio da Isabela Cavalari, vulgo, uma das mentes brilhantes por trás do Musical Bar. A gente tá muito chique, Brasil. Chorus Line é um musical que te faz perceber como a gente tem mais coisa em comum do que a gente imagina. Meu nome é Isabela Cavalari e eu sou artista. E esse musical, ele me transformou completamente, não só como artista, mas também como pessoa. A Chorus Line é um musical que não tem muito cenário, não tem muitos figurinos, então ele basicamente depende de material humano, depende daquelas músicas, daquelas letras, daquelas coreografias e de quem tá fazendo tudo isso, de quem tá contando essa história, dando vida a todos esses personagens que são muito fascinantes e que todo mundo consegue ver e ouvir aquelas histórias e se identificar de alguma forma. É um musical muito especial porque, dependendo tanto assim de material humano, geralmente ele é feito com muita excelência, porque se você não tem artistas muito entregues àquela história, o musical ele acaba não acontecendo, porque ele é basicamente feito dessas histórias, dessas pessoas que estão passando por uma audição ali na sua frente no palco, e você vai acompanhando a jornada delas umas com as outras, seus medos, suas histórias, o que fez elas chegarem até ali. E mesmo para quem não é artista, é impossível você assistir e não se identificar, não se emocionar, porque para além de falar da jornada do artista de forma muito visceral e muito real, ele tá falando ali sobre a jornada humana, sobre sonhos, esperanças, medo, relações. Acho que não tem uma pessoa no mundo que não se identifique com isso. E por isso, ele é meu favorito. Ele tem a música mais linda de todos os tempos, What I Did for Love.
Obrigado, Isa, por compartilhar com a gente esse sentimento. E você que está aí nos ouvindo, sente isso que a Isa nos contou sobre algum musical? Não esqueça de falar pra gente, tá bom? Exatamente. E assim como a Chorus Line marcou a Isa, nós também temos um musical que nos marcou, né? Como eu falei lá no começo do episódio, eu descobri esse universo de musicais muito por acaso mesmo. Eu caí de paraquedas. Com o vídeo da coletiva de imprensa de A Família Addams, lá em 2012, 2013, por ali. E eu achei simplesmente a coisa mais incrível que eu já tinha visto na vida, parênteses, até aquele momento. Ok? Eu assisti aquilo, aí eu já comecei a ouvir no. Ouvir não, comecei a pesquisar no site do Cena Musical, porque eles colocavam as letras, colocam até hoje em dia, inclusive incríveis. Marília, beijo. Comecei lá a pesquisar letras e já fui pesquisando mais vídeos no YouTube e já montei muito mal e porcamente montado um roteiro do que eu entendia que eles cantavam, né, pelo áudio. Montei um roteiro, entreguei para minha professora de artes no colégio e falei, vamos fazer? Ela, vamos? Spoiler, faz 5 anos que eu saí do ensino médio e nunca montamos a família Addams na escola, mas tudo bem. Depois disso, eu comecei a pesquisar mais musicais, né, para ver se existiam. Joguei vários nomes que eu lembrava e, para minha surpresa, descobri um monte de produções, tanto aqui no Brasil, quanto lá fora na Broadway, no West End, enfim. E desde então já são 11, 12 anos, sei lá, que eu consumo conteúdo de teatro musical quase que diariamente, né? Bom, tendo a página e agora o podcast é literalmente consumir conteúdo de teatro musical 24 horas por dia, 7 dias por semana, 366 dias no ano, porque estamos em um ano bissexto. Mas não tem como. A Família Addams foi o meu primeiro que eu assisti, amo de paixão, inclusive a segunda montagem que teve aqui no Brasil agora também sensacional, casa girava, subia, descia, enfim. Podia ter residência, hein? Ó, a ideia, podia ter residência. Mas Fantasma tem meu coração, eu já falei isso lá no primeiro episódio, inclusive eu recebi alguns comentários sobre a minha lista lá, uns gostaram, outros não gostaram, mas tudo bem, vida que segue. Foi o meu primeiro musical assistindo ao vivo mesmo, ali sentado numa plateia. E foi a melhor experiência de teatro musical que eu já tive. Luz estourando e coisa caindo. Nossa, foi incrível. Gente, eu tenho que parar de falar de Fantasma. Desculpa. O musical que mudou a minha vida não foi Anastácia, ok? Antes que vocês venham falar. Por mais que a Anastácia ajudou muito. Beijo, Giovanna Rangel. O musical Mudança de Hábito, na verdade, foi o musical que me ajudou a começar a gostar de teatro musical. Eu me lembro até hoje que eu fui numa excursão de escola pro Teatro Renault assistir esse musical. E eu só fui porque era excursão de escola mesmo. Sabe quando você só quer sair do colégio? Então, eu fui lá, sentei na cadeira e quando o musical começou, eu me encantei. Não tinha dado nem meia hora, eu já estava encantado por aquela magia da Filadélfia que estava acontecendo na minha frente. Eu fiquei, meu Deus, eles cantam, eles dançam, eles atuam, e tem brilho, e tem tudo. Oh, meu Deus! E eu me encantei por aquilo. E aí chegou o segundo ato, e e aí chegou o segundo ato, e quando a Adriana Quadros, que fazia a Madre Superiora, começou a cantar a música Eu Tenho Que Ter Fé, eu não me aguentei. Eu comecei a chorar e eu comecei a sentir alguma coisa diferente nascendo. Eu falei, cara, isso é incrível, eu preciso de mais coisa disso, eu preciso assistir outros musicais. Mas aí eu acabei saindo da excursão e o sentimento desapareceu. E alguns anos depois, eu acabei conhecendo uma música de Kinky Boots pela televisão. E aí esse sentimento voltou. Eu falei, caraca, que música incrível, de onde é que é? O que que é isso? É peça, é filme, é cinema? O que que é? Comecei a pesquisar, ouvi muita música no YouTube, o algoritmo começou a me recomendar wiki de outros musicais. Eu ia conhecendo outros musicais, me apaixonando por cada um. E assim eu acabei entrando de cabeça nesse mundo do teatro musical. Acabei conhecendo a Anastácia, que me fez chorar várias vezes no Teatro Renault. Minhas lágrimas ainda estão lá. Mas se não fosse por Kinky Boots, se não fosse por Mudança de Hábito, esses dois abriram as portas pra mim. Então, se não fosse por eles, talvez eu não estaria aqui falando com vocês. Talvez eu seria, sei lá, alguém que gosta de qualquer outra coisa. Eu acho extremamente insalubre que os dois musicais que o Ivo citou, eles vão ter montagens esse ano. Tipo, Mudança de Hábito
foi anunciado que vai ter montagem esse ano pela Touché. Kinky Boots já foi anunciado que vai ter montagem esse ano pela primeira vez no Brasil. Vai ter montagem esse ano pela Bacana. E a família Adams e Fantasma que eu falei não tem. Acho insalubre. Meu amor, a culpa não é minha se o universo me ama, ok? Eu tive Anastácia ano passado, agora eu vou ter Kinky Boots, vou ter o Mudança de Hábito e só falta o Waitress pra eu fechar o meu bingo. A culpa não é minha, o universo me ama, as produtoras me amam, inclusive ouvi boatos de que no escritório de todas as produtoras tem uma imagem minha, ok? Então, um beijo. Exato, embaixo tá escrito barrado, mas tudo bem. Nossa, olha, Gente, quero sair desse podcast agora, cadê a porta? gente, todos nós precisamos de alguma válvula de escape em algum momento para desligar de tudo que acontece na nossa vida, né? Todo mundo sabe disso. Algumas pessoas utilizam comida, doces principalmente, outras saem para festa, para balada, vai no cinema, vê filme, outras vão ao teatro, que é o nosso caso, teatro musical, porque ele se encaixa perfeitamente nesse espaço, né? Sem sombra de dúvidas, a magia do teatro não se limita às suas paredes. Ela está com a gente diariamente. Ela nos anima quando estamos para baixo. Ela nos tira daquelas situações desconfortáveis e muitas das vezes traz soluções para os nossos problemas. Não é apenas uma peça, não é apenas músicas soltas e muito menos não são apenas um bando de gente andando e falando por 2 horas em cima de um palco e recebendo para isso. Não, o teatro, ele é vivo. Um povo sem cultura é um povo morto. E o teatro, ele é um lugar mágico, é um lugar transformador. Acima de tudo, o teatro, ele é necessário. Mas e vocês? O que o teatro musical representa para vocês? Comente no nosso post no Instagram, nos comentários do YouTube ou na caixinha disponível no Spotify, ou manda uma DM lá no Instagram, ou manda pra gente no nosso Twitter, ou X, ou X, como você preferir. Manda pra gente que agora a gente tem uma página lá, então vai seguir, vai ter muita fofoca lá e muita notícia que não vai sair nos outros lugares, hein? Fica de olho. Sinta-se à vontade para falar com a gente sobre qualquer coisa, ok? É um espaço seguro aqui. Eu acho, de novo, extremamente insalubre chamar o Twitter de X. Eu ia falar Six, maluco, né? Gente, Ai, vem Six pro Brasil, por favor. Vem Six pro Brasil. em algum momento vem junto de Aladdin, mas tudo certo. Ai, meu Deus. Gente, a gente quer muito saber o que passa na cabeça de vocês, quais são suas opiniões, seus achismos, se vocês concordam ou não com algo que a gente falou aqui também, aceitamos todo tipo de comentário. O importante é a interação, a gente tá aqui pra literalmente bater um papo com vocês. Lembra, pelo amor de Deus, lembra que você mesmo que tá ouvindo aí, você não é diferente, não é esquisito e muito menos estranho por gostar de algo que muitas pessoas criticam pelo simples fato de não darem uma chance para entender o quão mágico é teatro musical. Se ninguém faz teatro sozinho, ninguém gosta de teatro sozinho. E da mesma forma que você não tá sozinho nesse universo dos fãs de musicais, os fãs de teatro também não estão apenas no eixo Rio-São Paulo, viu, produtoras? Por isso, queremos falar aqui com vocês, produtoras. Sempre que possível, divulguem mais materiais visuais dos seus musicais. A gente sabe que não dá pra você pegar um musical e levar pra todos os estados. Isso sairia muito caro e exige uma logística absurda de difícil. Porém, algumas pessoas não têm condições de viajar até São Paulo ou Rio de Janeiro. Elas ficariam felizes vendo pelo menos alguns trechos ou números que vocês divulgassem. Lógico, os números são apresentados lá na coletiva, mas sempre são 2 ou 3 números e às vezes nem são completos. Óbvio que vocês não precisam divulgar tipo o plot do espetáculo ali pra todo mundo ver. Mas seria legal se vocês divulgassem mais materiais nesse estilo e começassem a dar mais atenção pra quem não é de São Paulo ou Rio de Janeiro. E eu vou acrescentar ainda, porque isso vale também para aquelas situações, algumas isoladas, mas aquelas situações
em que os ingressos começam a ser vendidos antes mesmo de ter qualquer tipo de anúncio, de elenco, alguma imagem oficial, qualquer informação que seja. É muito difícil alguém comprar ingresso para ir assistir algo que não faz a menor ideia de como será e de quem o fará. Não basta apenas ter um nome. Não estou falando de musical X, musical Y específico, estou falando geral. Ah, o musical é famoso lá fora, tá vindo pro Brasil, abriu venda, vou comprar. Não é assim que funciona. Ainda mais que nos últimos anos a gente tem tido uma leva muito grande de não réplicas. É um olhar diferente sobre uma mesma história. Então as pessoas podem, algumas torcer o nariz, outras podem adorar alguns comentários que a gente ouviu nos últimos anos também, dizendo, ah, tal produção não réplica superou a original. São opiniões. A gente tá aqui, pode discordar, pode concordar, tudo certo, tá em paz. Mas assim, divulga alguma coisa, gente. Vem aqui, divulga com a gente tá aberto pra falar com vocês. Sim, e lembrando, gente, não é um ataque a ninguém. Amamos vocês, produtoras, mas realmente eu acho que todo mundo aprende. E, por favor, divulguem mais coisas. A gente ama as produções de vocês, a gente quer muito material. Cadê o CD de Wicked? Cara, Mas com isso, não, calma, não acaba agora, calma. O cara falou de CD de Wicked. Você sabe a ferida que tu tocou agora? cadê o Wicked Hill, gente, pelo amor de Deus? O povo clama. Nossa, eu podia fazer uma sacanagem muito grande agora, né? Tem um monte de gente que acompanha lá aqueles musicais no Instagram. Inclusive, se você não viu o primeiro episódio, o segundo episódio, eu sou o Gabriel, dono daquele dos musicais. Ele é o Ivo, dono do Stage Door Musicais. Por favor, gente, não processem a gente, ok? Somos só duas crianças vendendo cookies. Com isso, o nosso episódio vai chegando ao fim. Mais um episódio. Uhul. Antes que a gente seja cancelado, ok? No terceiro episódio, não é legal. Muito obrigado a todos que ficaram até aqui. Nos vemos no próximo episódio. E que é um episódio babadeiro, hein? Nos vemos é ótimo porque a gente vai estar só em áudio. Mas quem sabe lá na frente a gente faça um com vídeo. Enfim, beijo, gente. Tchau. Até semana que vem. Tchau!